Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria que eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. Quero parabenizar os pastores que me antecederam pela fiel interpretação dos textos que nos entregaram em vossa leitura bíblica diária, edificando assim muito as nossas vidas. Parabenizar também todos aqueles que têm acompanhado a nossa leitura e dizer que é um prazer muito grande me dirigir a todos vós com a palavra do Senhor. Hoje iniciaremos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro maravilhoso, fantástico, e com certeza nós iremos aprender muito com o Espírito Santo através dessa leitura. Então nós vamos iniciar o capítulo de número 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro que narra a continuação do Evangelho de Jesus Cristo após a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Lucas escreveu tanto o Evangelho que leva o seu próprio nome, quanto o livro dos Atos dos Apóstolos. Ambos os escritos foram destinados a um cavalheiro cristão chamado Teófilo. É importante salientar que, embora esses escritos foram enviados a Teófilo, a intenção de Lucas era alcançar a Igreja de Jesus Cristo. Essa observação poderá ser feita apenas com uma breve leitura no capítulo 1, versículo 3 do Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Em Lucas 1,3 diz o seguinte: Pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente acerca de tudo desde o princípio. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Creio que Lucas tenha escolhido exatamente Teófilo para enviar os seus escritos por dois motivos óbvios. Primeiro, por se tratar de ser Teófilo, um nobre cristão com habilidades nas línguas grega e latina, tendo assim condições de difundir suas narrativas a essas nações. E segundo, por causa do seu título de nobreza, o que o credenciava à condição de patrocinar sua obra. A verdade é que cada detalhe é minuciosamente planejado por Deus, o autor supremo da obra. Isso nos deixa, amigos, irmãos, ainda mais maravilhados e confiantes por saber que somos apenas cooperadores desta gloriosa obra, arquitetada pelo grande arquiteto do universo. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos querem proporcionar a Teófilo e outros a certeza quanto à verdade da fé cristã. Podemos considerar Atos dos Apóstolos como uma ponte que liga os evangelhos com as cartas do apóstolo Paulo, já que Atos nos fornece evidências da autoridade do autor das cartas paulinas. O capítulo 1 do livro em questão resume-se basicamente em dois tópicos. Primeiro, a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Segundo, a escolha de Matias para apóstolo em lugar de Judas Iscariotes. Falaremos então um pouco aqui sobre a ascensão de Jesus. Este capítulo mostra que, aqui com riqueza de detalhes, a presença de Cristo vivo, mesmo depois da sua crucificação, morte e ressurreição, dando as últimas instruções aos seus discípulos acerca do reino dos céus.
No versículo de número 3, Lucas fala que Cristo, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Olha Jesus Cristo aqui na terra, depois da sua morte e ressurreição. As aparições de Jesus não serviram apenas para dar instruções aos seus discípulos, mas também para não deixar dúvidas acerca da sua ressurreição. Isso é importante observar. Podemos constatar aqui a manifestação do grande amor e misericórdia de Deus para com a vida da humanidade. Considerando o fato de que o seu Filho unigênito fora humilhado, crucificado e morto pelas mãos dos homens, Jesus, ao ressuscitar, não os abandonou. Pelo contrário, continuou com o seu plano perfeito para a salvação dos homens. Na ocasião, Jesus, então, aconselha os seus discípulos a não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a respeito do batismo no Espírito Santo, onde eles receberiam virtude do mesmo, o que era o complemento da capacitação para a continuação da gloriosa obra de Deus. Jesus havia dado aos seus discípulos toda a parte teológica quando ainda andava com eles, estando em sua forma humana na terra. Então, o momento glorioso da ascensão do Senhor ao céu se dá a partir do versículo 9, quando ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos olhos de seus discípulos. Nesse momento, podemos imaginar o turbilhão de sentimento nos corações e a densidade nos pensamentos dos seus discípulos. Talvez eles pensavam assim, meus amados amigos e irmãos. E agora? Quem nos curará quando adoecermos? Quem nos lavará os pés quando nos sentirmos impuros? Quem nos abraçará nos momentos de angústia? Quem nos beijará e nos amará como Ele nos beijou e nos amou? Quem nos salvará se só Ele tem as palavras de vida eterna? Então os discípulos estavam acostumados a viver com Cristo, abraçando, amando, alimentando. E para eles, aquele momento foi um momento muito tenso. A perplexidade no semblante dos discípulos era notória ao contemplar o Mestre subindo ao céu. Mas quando eles estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Cristo subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isso está nos versículos 10 e 11. Eis o consolo aqui, meus amigos, para aqueles corações angustiados. A frase, há de vir. Essa frase trouxe à memória dos discípulos o que Cristo havia prometido. Os 2 varões consolavam os discípulos de Cristo, lembrando-os que Cristo havia dito, estando ainda com eles, que iria, mas que um dia voltaria para arrebatar a sua igreja. Você pode conferir esta profecia sendo confirmada em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Isso nos mostra que todos nós devemos estar firmados nesta esperança, guardando o nosso coração
dos pecados e da corrupção desse mundo. Agora falaremos um pouco também acerca da escolha de Matias para apóstolo em lugar de Judas. É importante observar que o Evangelho não perde força com a ascensão de Jesus Cristo. Pelo contrário, a igreja que Cristo havia fundado mostra-se funcionando a todo vapor, o que com certeza trouxe uma grande decepção para aqueles que o crucificaram. Ao crucificar a Cristo, aqueles religiosos, aqueles saduceus, aqueles sacerdotes, eles imaginavam acabar com o Evangelho, acabar com a obra de Cristo. Mas isso não aconteceu. Na ocasião, na verdade, estavam os discípulos reunidos e perseveravam em oração, e com eles um grande grupo, inclusive um grupo de mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e seus filhos também fazia parte dessa igreja. Era um grupo de quase 120 pessoas. Olha como a igreja começou em Jerusalém, um grupo grande já de discípulos ali, né? Esse grupo formava então a igreja de Jerusalém. Você pode conferir em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, que estamos lendo, versículos 13, 14 e 15. Você vai entender melhor essa situação. E em uma reunião da igreja, o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão e, explicando as escrituras que falavam acerca de tudo o que aconteceria com Judas Iscariotes, dizendo que convinha que se cumprisse assim como havia sido profetizado pelo profeta Davi, no Salmo 41, versículo 9, e o Salmo 109, versículo 8. Fala dessa profecia, que confirma o que está escrito no versículo 20 do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui podemos notar a harmonia que há entre os livros da Bíblia Sagrada, o que prova que ela é realmente a palavra de Deus. Observe como diz o versículo 20 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Este versículo confirma a profecia de Davi, as profecias de Davi ditas nos livros dos Salmos, no livro de Salmos, então. Embasando Pedro nessas escrituras proféticas, propõe aos demais apóstolos que fosse escolhido um dentre aqueles que haviam convivido com Cristo e os discípulos, desde o tempo em que Jesus entrou e saiu entre eles, começando desde o batismo de João até o dia em que foi recebido em cima no céu. Um deles havia de se fazer com eles testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Isto nos dá uma ideia exatamente das exigências para o apostolado. Ter vivido com Cristo durante todo o seu ministério e recebido dele próprio as instruções e ter sido testemunha ocular da sua ressurreição. Isso está no versículo 21 e 22. Então foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, e Matias. Os discípulos oraram ao Senhor e, ao lançar sorte, caiu sobre Matias. Por voto comum, foi contado com os 12 apóstolos. Você pode conferir isso nos versículos 23 a 26 do capítulo em questão. Então aqui, meus amados, nós terminamos o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu quero agradecer a todos
pela companhia e que o Senhor vos abençoe, vos dê a paz, que resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós. Até a próxima leitura, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.